entendam por quê, o Corinthians não pode negociar os Namir Whites da Neoquímica Arena por menos de 900 milhões de reais. Corinthians já faturou mais de 15 milhões de reais apenas nos 3 primeiros jogos da Libertadores 2026 e saibam o que ainda falta para o voto do fiel torcedor ser definido de uma vez por todas. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, só gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre voto do fiel torcedor, algo que pode entrar para a história do clube. Após a aprovação dos conselheiros na noite da última quarta-feira, dia 29, o que falta realmente para o fiel torcedor ter direito de votar de uma vez por todas? O sonho do fiel torcedor, de quem tem o plano de sócio torcedor do clube de votar, não é de agora. Eu, particularmente, venho trabalhando nisso já há muito tempo e, claro, existem muitas dificuldades em relação a isso, muitas barreiras, principalmente dentro do clube. Mas, na noite da última quarta-feira, dia 29 de abril, tivemos um avanço considerado muito importante. Os conselheiros, após muita pressão, aprovaram o voto do fiel torcedor, que a partir daí vai para uma assembleia de sócios. E é aí que as coisas começam. A reunião que aconteceu na noite do último dia 29, ela foi suspensa, será retomada na próxima segunda-feira, no dia 4 de maio. Como eu disse, o voto do fiel torcedor avançou para a Assembleia de Sócios, mas ainda não tem data definida sobre quando será essa Assembleia de Sócios, e absolutamente que tem as dificuldades com os associados do clube. A maioria dos associados não aprovam o fiel torcedor ter direito a voto, lembrando que a aprovação foi para que já se possa votar ainda em 2026, então ainda o voto do fiel torcedor tem um longo caminho pela frente para ser definido de uma vez por todas. A minha opinião, quanto a essa questão da definição do fiel torcedor ter direito a voto ser definido de uma vez por todas é a seguinte: vou ser bem sincero com vocês, a aprovação que aconteceu na noite da última quarta-feira, dia 29, eu acredito que alguns ainda vão tentar, de uma certa forma, travar isso o máximo possível, porque a maioria dos políticos de dentro do clube não querem que o fiel torcedor tenha direito a voto. Eu já venho falando para vocês há um bom tempo, e muitas pessoas me perguntaram o que ainda falta para ser definido de uma vez por todas, destacando que tem que ter mais de 4 anos de fiel torcedor, estar adimplente, não estar devendo, mas, primeiramente, quando será a Assembleia dos Sócios? Vamos ver o que vai acontecer na reunião da segunda-feira. E, sinceramente, hoje, para mim, não passa na Assembleia dos Sócios. E volto a falar a vocês, eu não duvido, principalmente dos conselheiros mais antigos, conselheiros vitalícios, tentarem encontrar de uma certa forma para tentarem travar, inventarem alguma coisa para derrubar a aprovação que aconteceu na noite da última quarta-feira. Muitos que votaram a favor não queriam votar, só votaram mesmo por causa da pressão, principalmente, claro, de nós torcedores. É inaceitável o Corinthians, com quase 40 milhões de corintianos, ser decidido as principais decisões do clube, nem 3 ou 4 mil pessoas quando acontecem as eleições do clube. E o que é pior, muitos conselheiros dizendo que quem quer votar tem que se tornar sócio do clube. Inaceitável. E agora vamos falar sobre os milhões que o Corinthians faturou até aqui nos 3 primeiros jogos dessa Libertadores 2026. O Timão faturou acima de 15 milhões de reais em apenas 3 jogos na competição, e eu vou explicar tudo certinho para vocês o porquê. A Libertadores 2026 tem sido uma surpresa para muitos de nós corintianos, e claro, os antes estão assustados com a campanha que o Timão vem fazendo
na primeira fase, a fase de grupos, que até aqui encerramos a metade dessa primeira fase de grupos e temos 100% de aproveitamento. Liderança do nosso grupo e liderança geral da competição. Um Corinthians que vem chamando muito a atenção na competição. Além, claro, dos resultados positivos, a confiança aumentando entre os jogadores, novo trabalho do Diniz, temos também as questões financeiras. O Corinthians já faturou até aqui, para se ter uma ideia, mais de 15 milhões de reais nessa Libertadores de 2026. E eu vou explicar para vocês por quê. O Corinthians faturou 5 milhões de reais para entrar na fase de grupos da Libertadores. É o que a Conmebol paga, $1 milhão. O Corinthians faturou com cada vitória $340 mil, $1 milhão e 700 mil por cada vitória, 5 milhões e 100 mil reais. Juntando com os 6 milhões e 100 mil reais que o Corinthians faturou com bilheterias nos jogos que aconteceram na Neoquímica Arena, é um Corinthians que faturou até aqui cerca de 16 milhões, valores acima de 16 milhões de reais nesses 3 primeiros jogos de 2026 na Libertadores. Analisando, por exemplo, no ano passado, que o Corinthians foi eliminado na pré-Libertadores, onde o faturamento não chegou nem a 6 milhões e 100 mil reais, nesse ano de 2026 já é um Corinthians que vem alcançando valores bastante altos na competição. A minha opinião, quanto aos valores que o Corinthians faturou até aqui na Libertadores é a seguinte. Primeiramente, os valores dos ingressos da bilheteria da Neoquímica Arena, das bilheterias, aliás, foram 2 jogos até aqui em casa, Santa Fé e também o Peñarol, Corinthians faturando valores acima de 6 milhões de reais. Natural, a Fiel sempre presente, a Fiel sempre comparecendo. O Corinthians faturando $1 milhão, 5 milhões de reais, dependendo da cotação do dólar. Também valor que o Corinthians, por mérito, vencemos a Copa do Brasil no ano passado e caímos direto na fase de grupos. Agora, os $340 mil por vitória, claro, o Corinthians até aqui são 3 vitórias. A Conmebol paga esse valor para incentivar os clubes a partirem para cima, para vencerem, para termos jogos considerados mais ofensivos. Então, valores que o Corinthians, muitos ali não estavam calculando. 1 milhão e 700 mil reais por cada vitória. Então, um Corinthians que acabou tendo diferencial nessas 3 primeiras vitórias. Tomara que o Corinthians ainda siga nessa sequência de vitórias, mais 3 vitórias significariam aí mais 5 milhões e 100 mil reais somente de vitórias, e claro, ainda temos mais um jogo nessa Libertadores, na primeira fase, que será contra o Platense, que aí, claro, serão aí mais alguns milhões arrecadados de bilheterias. Mas até aqui, ótimos valores que o Corinthians vem faturando, destacando que terminar a Libertadores campeão, os valores vão ultrapassar 170 milhões de reais. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre um assunto que acabou gerando muita polêmica nos últimos dias. Naming rights da Neoquímica Arena. Após terem surgido notícias que o Corinthians havia tido avanço com a Caixa um dia antes da votação das contas da gestão Osmar Stabile, onde um déficit de 143 milhões referentes às contas 2025 foram aprovadas, as contas aprovadas, absolutamente que isso foi tratado como uma grande cortina de fumaça. E hoje, dentro do clube, muitos tratam que fechar um acordo por menos de 900 milhões de reais acaba fazendo com que acabe tendo uma grande desvalorização. Eu vou explicar tudo certinho para vocês. Na última segunda-feira, dia 27 de abril, as contas da gestão Osmar Stabile foram votadas com déficit de 143 milhões e acabaram sendo aprovadas pelos conselheiros. Um dia antes dessa votação, poucas horas antes, na verdade, surgiu notícia que o Corinthians havia tido avanço com a Caixa Econômica Federal referente aos name rights. Já há meses, essa história que o Corinthians negocia com a Caixa fica com os name rights e o Corinthians
se livra da dívida e tudo mais. O que eu fiz? Eu conversei com algumas pessoas do clube, profissionais da área e também até profissionais que não estão no clube para procurar entender a realidade hoje dessa questão de name rights dentro do clube. Vamos lá. Há algum tempo atrás, dentro do Corinthians, por exemplo, se o Corinthians conseguisse fechar com a Caixa e conseguisse se livrar da dívida, era tratado como um grande feito. Hoje, já existe um grande ponto de interrogação. Muitos profissionais acreditam que se o Corinthians fechar por menos de 900 milhões, vai acabar acontecendo uma grande desvalorização. Sabem por quê? O arquirrival fechou por mais de 900 milhões de reais com o Nubank. Pelo menos são essas informações que estão rolando por aí. Então, dentro do clube, se o Corinthians fechar hoje, nas condições de apenas se livrar da dívida, vai acabar, de uma certa forma, tendo uma desvalorização muito grande. Valores que alguns tratam, por exemplo, 50 milhões por ano, um contrato de 15 anos, que iria na casa de 750 milhões, mas o sonho mesmo, estaríamos falando aí de algo na casa de uma totalidade de 900 milhões. Lembrando que valuation já foi feito e o name rights hoje da Arena é tratado com valores acima de 1 bilhão de reais, mas absolutamente que o cenário atual do clube, Ministério Público, gestão que não passa credibilidade, gestões anteriores, tudo que vem acontecendo com o clube, acaba atrapalhando. Então, muita polêmica acabou acontecendo pelo fato da notícia ter surgido poucas horas antes da votação das contas, e algo que chamou muita atenção na informação que surgiu horas antes da votação das contas, é algo que bate com o que eu acabei conseguindo de respostas. Por exemplo, que hoje a intenção é fechar por valores que sejam pelo menos 3 vezes mais do que o valor atual, que são os 300 milhões de reais que o Corinthians tem com o Grupo Ipera-Pharma. Então, dentro do clube, o sonho seria receber proposta de 900 milhões de reais, proposta de 900 milhões ou propostas são aguardadas, mas infelizmente essas propostas elas acabam nunca chegando. A minha opinião quanto a essa questão name right, se foi cortina de fumaça e tudo mais, é a seguinte. Primeiramente, horas antes de uma votação de contas surgir uma informação dessa, é muito complicado. Eu não estou dizendo que quem informou é que quem quis causar a cortina de fumaça. Na verdade, quem de dentro do clube passou a informação que, na verdade, quis causar isso daí. E muita coincidência. Horas antes sai essa notícia, e aí que tudo vai ser resolvido daqui 3 meses e tudo mais. Claro que o corintiano, na verdade, ele já não aguenta mais essa história de name rights. Por isso que eu conversei com algumas pessoas, claro, sempre conversas bastante discretas. E, sinceramente, Corinthians hoje, se fechar algo na casa menor de 900 milhões, eu particularmente trato como vai desvalorizar, sim. Mas tem muitos detalhes importantes aí. Por exemplo, se hoje o Corinthians conseguir se livrar dessa dívida, seria um grande feito para o clube. Por quê? Porque o Corinthians paga muitos juros para a Caixa. Raciocinem comigo. Desde quando essa dívida está em 660 milhões? Passa ano, entra ano, o Corinthians paga juros, 100, 200 milhões, vaquinha que foi feita e a dívida nunca diminui. O contrato que foi feito em 2022 é excelente para a Caixa. E é aí que eu tenho dúvida se realmente a Caixa vai abrir mão desse contrato. Então, essa questão de name rights é muito difícil. Mas, capitão, por que dentro do clube sonham com propostas de 900 milhões? 900 milhões é aguardado, mas nunca chega. Bom, eu particularmente tenho algumas visões em relação a isso. Primeiramente, como que uma gestão que aprova contas de 143 milhões de déficit e com uma auditoria dizendo que as contas foram ajustadas, foram feitos isso, aquilo, como que passa a confiança? Mas, capitão, a votação das contas foi na semana passada. O Corinthians tenta fechar um novo name rights há anos. É aí que tá. O que as gestões estão fazendo com o Corinthians nos últimos anos? Falta de credibilidade, Ministério Público, investigações envolvendo o clube. Imaginem o Corinthians hoje passando em um compliance de uma grande empresa. Imaginem a quantidade de ressalvas. Por quê? Porque esses dirigentes, infelizmente, destruíram o clube. Eu vou ser muito sincero com vocês. Hoje, eu torço muito para que o Corinthians consiga avançar. Nem que for com a Caixa para fechar ali por 750 milhões, se livrando da dívida, o Corinthians vai ter um impacto muito grande. Claro que seria ideal fechar algo na casa de 900 milhões, 1 bilhão, que é o que realmente vale. Porque é inaceitável, por exemplo, o nosso arquirrival
fechar por valores assim, e o Corinthians não. E o Corinthians é muito mais, nós somos muito maiores do que eles, em tudo, em propagandas, em engajamentos, mas não dá nem para comparar. Eles não se aproximam nem de longe. E mesmo assim, por quê? Porque os caras têm credibilidade na gestão. A gestão deles hoje acaba passando muita confiança. E a do Corinthians, eu não nem preciso ficar detalhando para vocês. Então, é isso. Eu fui procurar entender um pouco melhor. Algumas pessoas que eu conversei me falaram que essa parte de aproximação é algo que não está bem assim, não. Claro, de repente amanhã acontece alguma coisa e avança e fecha, as coisas podem mudar rapidamente. No futebol, eu sempre falo para vocês a dinâmica, não dá para cravar nada. O que eu fui procurar entender mesmo é o que seria o sonho de fechar um novo acordo. E lembrando que ainda tem que pagar 70 milhões para a Iperafarma sair. Então, Betano teve ligação, a própria Iperafarma disseram que estava analisando aumentar esse name rights, mas para a Iperafarma hoje está tranquilo, enquanto não chega nenhuma proposta, eles estão pagando 15 milhões por ano, tá tudo de boa. Enfim, então, proposta de 900 milhões ou propostas, elas são aguardadas, mas infelizmente acaba nunca chegando. Torço muito para que algo aconteça e o Corinthians se livre dessa dívida que tem pela Neoquímica Arena, mas hoje, analisando o cenário, é muito difícil, mediante a tudo que acontece no clube, a falta de credibilidade, o que é pior, essa atual gestão acaba piorando ainda mais as coisas. Vejam só o que aconteceu referente às contas, e em 2 meses de 2026 já um déficit de quase 100 milhões de reais, então fica muito difícil. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre, peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem um like, isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!